Hoje, no 1º de junho de 2023, nós estamos dando início a um curso intensivo de formação em evangelização urbana e missões quilombolas. Uma bênção de Deus para as nossas vidas, com a finalidade de trazer um despertamento para os nossos corações e, ao mesmo tempo, nos adestrar, nos preparar para lidarmos com a realidade do trabalho evangelístico no contexto em que nós aqui vivemos. Meus irmãos, o evangelismo urbano, ele é a prática de compartilhar a mensagem do Evangelho nas áreas urbanas, buscando alcançar pessoas que vivem dentro desses ambientes. Embora a Bíblia ela não mencione assim, de uma maneira específica, de uma maneira explícita, esse termo evangelismo urbano, existem muitos princípios contidos na palavra de Deus que nós podemos aplicar para essa modalidade de pregação do Evangelho. Hoje, como nós estamos apenas dando início a essa jornada, eu gostaria que nós adquiríssemos assim a noção básica a respeito do que consiste a evangelização urbana. Quero deixar também aqui um recado para aqueles que nos acompanham na transmissão, que podem estar fazendo perguntas, interações, podem estar fazendo as suas impressões a respeito de tudo aquilo que for mencionado. Nós teremos o maior prazer em estar interagindo, em estar compartilhando o que Deus tem para os nossos corações nessa noite. Bom, e o primeiro aspecto, irmãos, que nós podemos perceber dentro das Escrituras Sagradas, que deixam claro que faz parte do propósito de Deus que a igreja ela se empenhe no contexto do evangelismo urbano, é quando a Bíblia faz menção a uma grande concentração de pessoas. As cidades, como nós sabemos, elas são centros populacionais assim densos. Nós aqui especificamente, até que não. Alcântara, dentro de um contexto maior, é considerado uma cidade de um porte modesto. Mas há um número significativo de cidades no Brasil que são densamente povoadas. E para esse tipo de perfil de cidade, há uma forma, há uma estratégia, há um meio que nós devemos adotar para conseguirmos alcançar um resultado mais efetivo na propagação do Evangelho. A Bíblia, ela nos ensina que Deus ele se importa com as pessoas. E que Ele não quer que ninguém se perca. Há um texto lá em 2 Pedro, vamos abrir a palavra do Senhor aí. 2 Pedro, capítulo 3. Você que está aqui no templo, você que está nos acompanhando na transmissão, abra sua Bíblia aí em 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, e no versículo de número 9. Vamos ver o que está escrito aí nesse texto. Amém? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Amém? A vontade de Deus é, portanto, que todas as pessoas cheguem ao arrependimento e sejam salvas. Aliás, ainda que não seja esse o propósito específico dessa formação, é importante que naquilo que nós vemos nas Escrituras, nós já tenhamos como uma verdade definitiva que Deus não escolhe ninguém para ser salvo e Deus não rejeita ninguém para ser condenado. Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas. É isso que está escrito na Bíblia, é isso que nós cremos. Não podemos estabelecer nenhum outro fundamento além daquele que já está posto, que é a Escritura Sagrada. Então, todas as pessoas que compõem, meus irmãos, o centro populacional, o centro urbano, todas elas estão completamente inseridas no objetivo, na finalidade do coração de Deus, que é que elas sejam salvas. Então, os irmãos imaginam que, para nós desenvolvermos um trabalho dentro de uma cidade como Alcântara tem quantos habitantes? Quem pode me dizer? 21 mil, aproximadamente.
21 mil habitantes. Os irmãos acreditam que a estratégia de evangelização de uma população de 21 mil, ela deve ser a mesma para uma população de 100 mil habitantes? Será que haveria a mesma eficácia? Será que nós lograríamos assim os mesmos êxitos e resultados se nós aplicássemos as mesmas metodologias e estratégias? Vejam bem, há uma frase muito correta que diz que Deus não usa métodos, Deus usa homens. Só que quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que Deus usa homens com métodos. Deus não usa homens sem métodos, Deus não usa homens sem estratégias. Não pensem que o trabalho evangelístico que o apóstolo Paulo fazia, por exemplo, ele era realizado a esmo. Paulo simplesmente chegava numa cidade, fazia, como alguns irmãos, a gente não quer aqui tecer nenhuma crítica e a gente quer reconhecer a sinceridade e a fé daqueles que pregam o Evangelho. Mas Paulo, por exemplo, não ficava apenas em pé em locais públicos onde passavam muitas pessoas proferindo palavras soltas, como a gente vê alguns irmãos fazendo, muitas vezes gritando, muitas vezes lutando para serem percebidos, e as pessoas ali passando, não dão a mínima para aquilo, e o sentimento que fica é de que alguma coisa mais efetiva poderia ser feita para que se tivesse um resultado melhor. Paulo trabalhava com métodos, Paulo trabalhava com estratégias, e uma das estratégias e métodos que Paulo trabalhava, inclusive, era escolher o lugar onde ele iria iniciar um trabalho missionário. Paulo não escolhia a esmo. Se Paulo viesse para o Maranhão para pregar o Evangelho no Maranhão, ele iria analisar em qual cidade seria melhor iniciar o processo de pregação do Evangelho. Era um trabalho metódico, era um trabalho analisado, era um trabalho que levava em consideração os aspectos populacionais, os aspectos sociológicos, inclusive. Os irmãos lembram que quando Paulo visitou Atenas, a Bíblia disse que Paulo fez uso, inclusive, das características culturais da cidade de Atenas para introduzir a pregação do Evangelho. Paulo observou que havia uma estátua dedicada a um tal Deus desconhecido. E ele fez uma alusão a isso. Ele disse: é em nome desse Deus desconhecido que eu estou entre vós. O Deus que vocês não conhecem. E a Bíblia nos diz que quando Paulo iniciou a sua fala, no Areópago de Atenas, que era uma espécie de recinto onde somente nobres eram convidados para se pronunciar, era um lugar onde intelectuais, poetas e pessoas de alta estima e de grande reconhecimento social pela sua cultura eram chamados para se pronunciar. Então Paulo era um homem assim, por isso foi dada a ele essa oportunidade. E ele mencionou a grande quantidade de expressões de adoração, de religiosidade que havia em Atenas. Mas aí ele destacou: notei, entretanto, que é um Deus desconhecido também reverenciado por vós. É em nome deste Deus desconhecido que eu aqui estou. Paulo estava num grande centro urbano. Paulo considerou os aspectos populacionais, considerou os aspectos sociológicos daquele lugar e teceu uma fórmula para que ele pudesse introduzir a mensagem do Evangelho. Por que Paulo fez isso, irmãos? Porque nós acabamos de aprender aqui na palavra que a vontade de Deus é que todas as pessoas sejam salvas. Só que eu não consigo chegar em todas as pessoas da mesma maneira. A gente percebe isso no dia a dia. A gente percebe que existem pessoas que têm uma forma de você se aproximar delas com mais eficiência. Existem pessoas que elas têm um traço de personalidade que nos dão a entender qual a melhor maneira de conseguirmos ser ouvidos por ela. Agora, o interessante é que nós não percebemos, mas as populações têm seus traços, elas têm os seus aspectos marcantes, as suas características. Eu ainda vou aprender um pouco sobre a população cantarense, mas eu sei que eu vou perceber que existem certos aspectos que são comuns à maioria da população aqui. Olha, quando eu estive lá em Central, por exemplo, ficou todo mundo horrorizado comigo, porque eu não gosto de juçara.
que mais eu não gosto? Eu não gosto de piqui. Aí foi pior. Aí que eles ficaram horrorizados mesmo. Porque eles que eu não gosto de piqui, porque eles acham o cheiro de piqui horrível. Eu saio correndo se eu sentir um cheiro de piqui. E eles disseram que eles fazem amar aquele cheiro, que é gostoso aquilo. Bom, eu fiquei 5 anos em Central do Maranhão e não conheci um centralista que não gosta de jussara de piqui. Então vejam vocês aí um traço marcante de uma população. Eu também percebi que eles têm formas de se comunicar que eu não compreendia. Vou dar um exemplo, irmão Lopes. Eu perguntava às vezes assim, escuta, eu não vi o irmão Lopes mais nos cultos. Aí alguém falava assim para mim, pastor, ele não veio porque ele está meio aborrecido. Aí eu, rapaz, o que fizeram com o irmão Lopes que ele está aborrecido? Fizeram com o meu irmão, está aborrecido. Aí eu procurava, irmão Lopes, meu irmão, está acontecendo alguma coisa? Você está chateado? Alguém fez algo? Por que você ficou aborrecido? Porque eu, não, pastor, não aconteceu nada comigo, não. Aborrecido está esmolecido, né? Está cansado, está mole, não é isso? Eu nunca na minha vida eu interpretava esse termo aborrecido dessa forma. Mas lá todo mundo usa esse termo com essa conotação. Sempre. Antes de Central, eu pastoreei um povoado de 10 mil habitantes chamado Jacaré, que fica no município de Pernambuco. Lá foi que eu mesmo sofri. Parecia que eu realmente falava outro idioma. E houve situações de irmãos ficarem chateados comigo, por conta de algumas coisas que eu falei nas minhas pregações, mas que não significavam o que eles entenderam. Então havia quase que um dialeto ali, e que eu, só com o tempo, fui aprendendo a dominar aquilo tudo. Então os irmãos acham que a gente pode chegar num lugar de qualquer maneira para comunicar o Evangelho? Claro que não. É necessário todo um estudo de causa. É necessário conhecer as características que, de fato, fazem parte de toda uma estrutura sociológica que está em torno daquilo ali. Então, quando a Bíblia diz que Deus tem como propósito que todos os homens sejam salvos, a primeira coisa que a gente tem que aprender é que a gente tem que considerar métodos, porque sem métodos nós não vamos chegar a todos os homens. Se nós não tivermos estratégias bem feitas, bem estruturadas, bem formuladas, não vamos chegar. Quem é pescador aqui? Eu não espero. Esse negócio de perguntar quem é pescador é complicado, porque dizem que a pessoa que diz que é pescador quer conversa com o pescador. Né? Aí a gente nunca sabe se o pescador é pescador mesmo. Mas a Bíblia diz que os apóstolos, em sua grande maioria, eram pescadores. E há um episódio em que eles estavam pescando até altas horas da noite e não pegaram um peixe sequer. E olha que nós estamos falando aqui de profissionais acostumados, habituados àquele ofício. Estou falando aqui de amadores. Não. Eles estavam até uma elevada hora e não conseguiram pescar nada. Então o Senhor Jesus aparece e dá uma ordem aparentemente estranha. Manda que eles lancem as redes do outro lado do barco. E aí eu tenho certeza que houve entre eles até uma certa crítica àquela postura de Jesus, né? Tudo bem, o mestre ele é um homem de Deus, ele é um cara que prega bem, um grande evangelista, sabe tudo da lei. Uma pesca quem tem sou eu, né? Pescador aqui sou eu, né? Pedro deve ter pensado nisso, né? O Senhor Jesus quer me ensinar a pescar, né? Eu vou ensinar ele a pregar? Não, ele vai me ensinar a pescar. Então houve uma incredulidade diante daquilo que Jesus falou, mas a Bíblia diz que eles foram obedientes à palavra dada pelo Senhor Jesus, e foi tanto peixe, meus irmãos, que quase que afunda o barco. O que será que Jesus quer nos ensinar com isso? Jesus está nos ensinando com isso que não adianta você pregar de qualquer maneira. É preciso método. É preciso estratégia. E aí o resultado vem. Os irmãos lembram que Jesus curava as pessoas às vezes sem nem precisar estar perto delas? O servo do centurião. Jesus quis ir até a casa do centurião para
orar por ele. E a palavra do Senhor disse que o centurião falou assim: olha, Senhor, eu tenho guarda sobre a minha autoridade. Se eu der uma ordem para um deles, vai, ele vai. Se eu disser para o outro, vem, ele vem. Se o Senhor der uma ordem daqui, meu servo vai ficar curado lá. Aí Jesus ficou maravilhado com a fé daquele homem e disse que em todo Israel eu nunca vi tamanha fé. Pode ir, o teu servo já está curado. E realmente ficou curado. Jesus nem precisou ir lá, ficou curado. Mas todas as pessoas que Jesus curou foi assim. A gente também vê um outro episódio estranhíssimo. Jesus diante de um homem cego, cospe no chão, faz uma espécie de lodo, coloca no olho e manda ele lavar o olho. E só depois ele ficou completamente curado. Existiram outros cegos que Jesus apenas pronunciou uma palavra e ficaram com isso. Então, irmãos, isso significa que Deus pode trabalhar de uma forma, Deus pode trabalhar de outra forma, Deus tem diferentes maneiras de trabalhar. E a igreja, ela precisa estar preparada para seguir nas direções específicas que Deus nos dá. Porque a vontade do Senhor é que todas as pessoas sejam salvas. Eu que lido com pessoas muito na minha vida, que dizem que é o pior tipo de vida que tem, né? Eu percebo isso muito facilmente, irmãos. Existe todo tipo de perfil de pessoas. Existem pessoas, por exemplo, que um pastor quase não fala. Ela diz: pastor, eu quero uma visita sua. Eu não sei nem porquê. Podia ficar só, eu ligava, não pode falar mesmo. Porque são pessoas que gostam de botar o coração para fora, expressar o que sentem. A gente mal consegue falar, e às vezes nem precisa falar. Às vezes só a presença física já passa todo um apoio, todo um suporte espiritual para aquela vida, que aquela pessoa ali já se sente aliviada e já se sente ministrada. Existem outros não. A gente precisa fazer um verdadeiro curso de teologia para que elas compreendam o princípio bíblico. Existem pessoas, irmãos, que nos procuram trazendo um problema ou uma dúvida. Aí a gente responde aquela dúvida e a gente aconselha para aquele problema. Daqui a 3, 4 dias ela vem de novo trazendo o mesmo problema e a mesma dúvida. E tem gente que fica assim durante anos. E talvez a pessoa nem perceba que ela está fazendo isso. Mas ela está o tempo todo trazendo uma única pauta. Então, devemos agir da mesma forma com a primeira e com a segunda? É evidente que não. Todo ser humano tem uma característica, todo ser humano tem um perfil. Isso também se aplica no sentido coletivo. Existe aqui em Alcântara um modo de ser comum a todos vocês. Aos que estão me assistindo, da mesma maneira em relação às suas cidades. Eu também sou de uma origem que lá de onde eu venho, trago também os meus traços, as minhas heranças, as minhas raízes, e isso vai me acompanhar até no último dia de vida. Porque isso faz parte desse contexto todo geral que compõe o ser humano. Por isso, uma primeira grande verdade que está respaldada nas Escrituras Sagradas é que existe uma grande concentração de pessoas e nós precisamos de métodos para chegar nelas, porque a vontade de Deus é que todas as pessoas sejam salvas. Amém? Espero que isso tenha ficado bem compreendido. Há um outro aspecto ligado àquilo que a Bíblia nos ensina sobre a importância da evangelização urbana, é o próprio mandato, a própria ordem claramente estabelecida pelo Senhor Jesus. Antes do Senhor Jesus ascender, antes dele subir aos céus, ele deu aos seus discípulos aquilo que nós chamamos de grande comissão. Está lá em Mateus 28, 19, vamos ler. Mateus capítulo 28, e o versículo é o 19. Assim diz a palavra do Senhor. Vamos começar no 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra.
Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos aqui uma ordem, isso aqui é bom considerarmos, irmãos. Infelizmente, alguns irmãos em Cristo parecem que não conseguiram compreender o que claramente está sendo dito aqui por Jesus. Por quê? A gente sabe que principalmente dentro de uma comunidade cristã como a nossa, é muito natural que nós nos identifiquemos com determinados ministérios. Então, olha, eu sou da área do louvor, eu já sou da área da oração e da intercessão, esse é o meu chamado. Olha, eu já sou da área do discipulado, eu gosto de lidar com novos convertidos, eu já sou um evangelista, por aí vai. Nós temos muitos ministérios dentro da igreja. Mas Jesus não está falando aqui de ministério. Não existe, meus irmãos, um ministério específico para pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é dever de todo cristão. Por isso, os irmãos não confundam, por favor, quando nós criamos um ministério de missões aqui, vão pensar, não, já tem um pessoal para pregar. É o irmão Magno, esse assunto é do irmão Magno. Não tem nada a ver com minha área é outra. Não, Senhor. A ordem é estabelecida para toda a igreja do Senhor Jesus. A grande comissão. Inclusive, isso aqui é uma ordenança. Nós batistas, eu já falei isso aqui, costumamos considerar duas ordenanças apenas, que é a Santa Ceia e o batismo. Mas eu, particularmente, vejo a grande comissão como uma ordenança também. É uma ordem. Aqui está no imperativo afirmativo. Ide. Em outras palavras, vão e façam. Preguem o Evangelho. Agora, pregar o Evangelho, meus irmãos, para quem? A todas as nações. Todas as nações. Nós costumamos interpretar nações como países, mas não é assim que a Bíblia vê. Nações, na realidade, são diferentes categorias de pessoas. Isso que são nações. A gente acha que os Estados Unidos da América é uma nação, Portugal é uma nação, a África do Sul é uma nação, o Brasil é uma nação. Mas dentro do Brasil existem muitas nações. Dentro do Brasil existem muitos povos. Existem diferentes categorias, classificações, grupos de pessoas. E tudo isso é uma nação. Quando Jesus disse, vocês têm que ir e pregar o Evangelho para todas as nações, ele está falando aqui de método. Ele está falando que para cada tipo de nação, eu tenho que pregar o Evangelho. Agora os irmãos acham que se eu for lá em São Paulo, na Avenida Paulista, pregar o Evangelho para os grandes empresários que trabalham e residem ali, aquele que é considerado o centro econômico mais importante do Brasil, eu devo chegar lá com uma estratégia de pregação igualzinha a que eu devo utilizar, por exemplo, se eu for numa tribo indígena na fronteira do Amazonas, do Pará? Evidente que não, irmãos. Evidente que a forma de abordagem é outra. Evidente que a estratégia para me aproximar e para dar início a esse processo de pregação é outro. Então, quando Jesus disse, vocês têm que ir e pregar o Evangelho para todas as nações, ele está dizendo, ninguém pode ficar de fora. E já que ninguém pode ficar de fora, eu preciso criar meios para chegar em cada uma dessas nações. E o maravilhoso é que o Espírito Santo de Deus já tem dado essa iluminação para a sua igreja há muito tempo, porque nós temos missionários que são levantados pelo Espírito de Deus em nossas igrejas, muitas vezes com uma especialidade missiológica. Existem missionários que eles trabalham especificamente com índios. Existem missionários que trabalham especificamente com imigrantes. Recentemente, Deus tem levantado muitos missionários para trabalhar com surdos e mudos. Isso é uma nação. Os índios são uma nação. Então, categorias, classificação de pessoas requerem estratégias, métodos, meios, para que a gente consiga alcançar cada uma delas. E é isso que nós percebemos na palavra do Senhor, através de um mandato estabelecido pelo Senhor Jesus, uma ordem.
Então, o evangelismo urbano é bíblico. Primeiramente, porque a Bíblia fala da necessidade de nós analisarmos a existência de grandes concentrações populacionais e alcançarmos cada uma dessas pessoas. Segundo, porque Jesus deu uma ordem para que nós pregássemos o Evangelho a todas as nações. Eu ainda não sei se aqui em Alcântara tem várias nações, nós vamos descobrir isso. Mas se descobrirmos isso, teremos que criar métodos e estratégias para chegar em cada uma dessas nações. Normalmente em cidades de porte mais modesto, não existe muito esse desafio. Como você vai, por exemplo, a São Luís, é diferente. Lá dentro de São Luís existem muitas nações. Existe a necessidade de vários métodos diferentes de abordagem da pregação do Evangelho. Por isso nós temos aí também mais um respaldo bíblico para fortalecermos essa convicção. Nós temos também, meus irmãos, o exemplo apostólico. Ao observarmos o ministério dos apóstolos nas Escrituras, nós vemos que eles frequentemente pregavam em grandes cidades. Isso não era algo acidental, como eu falei há pouco. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele realizou várias viagens missionárias. A Bíblia menciona 3 viagens missionárias. E nessas 3 viagens missionárias, Paulo estabelecia polos de pregação em cidades estratégicas. Normalmente cidades que eram rotas comerciais com grande fluxo populacional. Vejam vocês a inteligência do apóstolo Paulo. Ele pensava assim: bom, um comerciante, ele pode passar por Alcântara, para que ali ele faça a venda do seu produto, ou ali ele vá comprar alguma coisa para revender na sua cidade de origem. Então, qualquer coisa que ele aprender lá na cidade de Alcântara, ele vai levar lá para o lugar dele. Era isso que Paulo pensava. Ele imaginava assim: se eu ganho para Cristo um coração que está transitando nesses centros populacionais muito nervosos, muito movimentados, essas pessoas, uma vez convertidas a Cristo, vão levar essa novidade lá para a sua aldeia, lá para o seu povoado, lá para a sua cidadezinha, lá para a sua residência. E foi justamente isso que aconteceu. Então o Evangelho se difundiu, ele se popularizou, ele se espalhou dentro daquela região geográfica, porque Paulo estava no lugar certo pregando o Evangelho. Às vezes, irmãos, nós vemos dentro das nossas igrejas alguns trabalhos que não prosperam, alguns trabalhos que não avançam, muitas vezes porque esses trabalhos foram plantados em lugares que não são estrategicamente adequados, porque eles não têm a possibilidade da proliferação, eles não têm a possibilidade do avanço, de lá não tem como ir para outro lugar, então vai ficar concentrado ali, não tem perspectiva de crescimento. Então o que é que nós precisamos pensar? Em algum outro lugar que seja um polo mais desenvolvido, para que através daquele lugar chegue neste último lugar. Então isso é uma estratégia, e isso aí possui exemplo dentro dos apóstolos. Paulo fez isso em Atenas, Paulo fez isso em Roma, Paulo fez isso em Colossos, Paulo fez isso em Tessalônica, Paulo fez isso em Éfeso. Paulo escolheu cidades grandes, com densidade populacional, com fluxo de viajantes, de comerciantes, de mercadores intenso, para que assim ele pudesse propagar o Evangelho. Os irmãos perceberam que Jesus também era estratégico na pregação dele? Olha o que aconteceu com aquela mulher lá no poço de Jacó. Jesus teve um diálogo com aquela mulher, e aquela mulher, ela percebeu que ela estava diante do Messias. E a Bíblia diz que ela voltou e saiu espalhando aquela notícia lá, de uma tal forma que depois todo mundo já estava sabendo disso. E ela disse: porventura não é o Messias? Ela verdadeiramente compreendeu que ela estava diante do Filho de Deus. Jesus escolheu uma pessoa para ele abordar, para ele levar a mensagem do reino de Deus, que ele sabia que era uma pessoa que tinha um potencial de ser uma retransmissora da mensagem do Evangelho. Nós ainda vamos falar aqui de missões quilombolas, né? Não é meu objetivo falar agora, mas eu posso adiantar para vocês. Por exemplo, quando eu entro no quilombo, a primeira coisa que eu procuro saber é quem é o líder do quilombo. Todo quilombo tem líder. Todo quilombo tem líder. Eu não conheci nenhum que não tivesse. Então a primeira pessoa que eu procuro fazer amizade no quilombo é com o
através daquela pessoa eu vou conseguir chegar em todas as famílias do Quilombo. Isso aí é bíblico. Os apóstolos faziam isso, o Senhor Jesus fazia isso. E é uma estratégia fascinante, porque eles conseguiam chegar, meus irmãos, a todos os corações. Porque a origem de tudo isso aqui é o que nós lemos no começo dessa administração. Deus quer que todos os homens sejam salvos. Então, se eu quero que num Quilombo, meu querido irmão Pinheiro, todo mundo ouça o Evangelho, eu não posso começar um trabalho na casa da pessoa mais calada daquele lugar, que não fala nada, não tímido. É complicado. Eu tenho que ir na casa de alguém que seja popular, na casa de alguém que eu sei que seja uma pessoa de boa comunicação. Existem pessoas nos povoados, nas pequenas comunidades, que eles são os organizadores dos eventos locais. São aquelas pessoas que estão à frente dos festejos, por exemplo. Então essas pessoas são estrategicamente fundamentais para o trabalho missionário. Que você chegue até elas, que você se aproxime, que você constitua um laço de amizade, ganhe confiança. E isso porque, meus irmãos, de todas as estratégias para a pregação do Evangelho, a melhor que existe é a aproximação. A melhor estratégia para o Evangelho, meus irmãos, é o relacionamento. Tá bom? A gente cresceu na vida, eu cresci no Evangelho, aprendendo que eu tinha que entregar folheto para as pessoas. É muito bom entregar folheto, mas eu entregar um folheto para uma pessoa e eu não constituir nenhum laço com essa pessoa, não adianta nada. 90% dessas pessoas amassam o folheto e jogam fora. Outros botam dentro de um livro, dentro de alguma coisa, e vai ficar ali para o resto da vida. Tem muitos que nunca mais vão ver aquele folheto na vida. Então, ainda que o folheto possa ser um meio pelo qual eu inicio uma abordagem, eu não posso finalizar a minha abordagem apenas por aquilo ali. Eu preciso tentar encontrar uma forma, deixar um gancho que me possibilite retornar até aquela pessoa e dar prosseguimento àquele processo. Porque é o relacionamento que vai ser o melhor método para ganhar uma alma para Cristo Jesus. E os apóstolos tinham conhecimento disso, e eles estabeleciam igrejas em grandes centros urbanos, eles estabeleciam contato com grandes lideranças, com pessoas de grande influência dentro de uma comunidade, para que assim eles pudessem chegar até todas as outras pessoas. Então, recapitulando, a Bíblia nos mostra que a pregação do Evangelho deve ocorrer em locais que têm grande concentração de pessoas, porque Deus quer que todos se arrependam. Nós aprendemos já que a pregação do Evangelho para todas as nações foi uma ordem dada para Jesus. Aprendemos que nações não são países, nações são diferentes classificações de pessoas, do ponto de vista sociológico. E a gente não consegue chegar com essas pessoas usando o mesmo método. Portanto, tem que ter uma estratégia para cada uma delas. Aprendemos que essa forma de abordagem, essa forma de propagação do reino, não é uma invenção da pós-modernidade, não é uma invenção da ciência teológica do nosso século. Os apóstolos faziam isso. Eles iam nas grandes cidades, eles iam nas grandes lideranças e eles iniciavam assim de maneira inteligente, eles iniciavam de maneira estratégica o início da abordagem da pregação do Evangelho. Até aqui tudo bem, irmãos? Quem pode dizer amém? Amém. Nós temos algum questionamento, os irmãos fiquem à vontade sobre o que foi falado já, ou tudo está muito claro? Caso os irmãos tenham algum tipo de questionamento ou queiram colocar alguma coisa, fiquem à vontade. Existe um outro ponto, meus irmãos, para a gente avançar, que é o impacto dentro das comunidades. Quando o Evangelho é compartilhado nas cidades, ele certamente pode ter um impacto significativo naquelas cidades. A transformação, tanto individual como social, que ocorre pelo Evangelho, pode afetar drasticamente, significativamente, bairros, escolas, locais de trabalho, os grupos sociais, de um modo geral, eles podem ser alcançados, até mesmo a cultura de um local pode ser completamente modificada mediante a pregação do Evangelho. Vamos ler Mateus, capítulo 5, versículo 13, até o 16, abra isso também. Para que a gente possa compreender a importância da evangelização urbana, porque ela vai afetar todos os aspectos
Aqui na minha tradução, Mateus 5,13, diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, e nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Não sabe que antes de eu ler a Bíblia, eu achava que alumia era uma palavra errada. Alumia, você pode caboclo. Está na Bíblia, né? É uma palavra erudita, é português clássico, alumiar. Essa foi bem feita com a minha cara, quando eu dizer que era coisa de caboclo. Amém. Versículo 16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém? O evangelismo urbano, ele tem impacto dentro da sociedade. Ele muda, meus irmãos, a forma como uma sociedade vive. Isso tem acontecido ao longo dos séculos, onde o trabalho missionário foi implantado. Os irmãos já perceberam que, por exemplo, uma das grandes causas e lutas ideológicas do nosso tempo é destruir a influência do cristianismo na sociedade? Isso daí faz parte de teses acadêmicas há muito tempo sendo pregadas. Por exemplo, o movimento ateísta, o movimento feminista, eles são sustentados por teorias que visam desconstruir a influência do cristianismo dentro de uma sociedade. Muita gente pensa assim, por exemplo, como surgiu essa ideia de família tradicional? O que é família tradicional? Um homem, uma mulher e os filhos que são gerados dessa relação através do casamento. Essa ideia é cristã. Ela, na verdade, ela é judaica e ela é herdada pelo cristianismo. Chamamos isso de herança judaico-cristã. Então percebam que todos aqueles que querem transformar o comportamento moral do cidadão, ele sabe que ele tem que desconstruir uma herança cultural judaico-cristã. Por isso atacam as instituições judaicas e cristãs. Os judeus têm sido odiados ao longo dos séculos. Odiados. E os cristãos, meus irmãos, hoje são a classe mais perseguida e martirizada no mundo. Você não vai ver isso nos telejornais. Vamos, galera. Eu gostaria de fazer um ressalto com relação a isso, algo que a gente viu que tem pensado bastante, né, que tem dúvida, até por mim mesmo, com relação a gente for ver como em si seu relacionamento entre os judeus, né, de uma mulher judia e entre um homem judeu. Todo o decorrer do namoro, não tem aquele famoso toque, né, não tem como é que eu posso dizer, aqueles avanços vermelhos, né, algo que a gente vê que está sendo desconstruído hoje nos relacionamentos dos jovens. Muitas das vezes a gente vê que isso é justamente para que você não possa estabelecer um propósito de justamente constituir uma família. E hoje a gente vê que está impregnado no dia a dia, desde o fundamental até o ensino médio e aí para frente. Olha, os irmãos não devem se impressionar. Dentro de pouco tempo nós vamos ver algumas versões bíblicas assim, aterradoras, né? Porque, por exemplo, já está sendo preparada uma versão bíblica que apresenta Deus como uma mulher. De onde surgiu isso? Surgiu exatamente dessas teorias de que o cristianismo e o judaísmo foi que inventaram a ideia de um Deus masculino. E que a partir daí se construiu uma cultura de dominação do homem sobre a mulher, chamado patriarcado. Então, o patriarcado seria, na verdade, uma semente lançada pelo judaísmo, corroborada pelo cristianismo, e que isso tem que ser quebrado. Quebrado. Eu tenho preparado aí alguns textos que eu vou estar divulgando em breve, falando um pouco sobre essa ideologia, por exemplo, que sustenta
sustenta uma ideia de ataque à figura do homem. É o que está muito em voga nos dias de hoje. Alguém aqui tem o costume de ligar um aparelho de TV num telejornal e ver uma matéria mostrando um pai de família que cuida dos seus filhos, que é zeloso com sua esposa, carinhoso, ou mesmo a teledramaturgia registrando isso, dando esse tipo de ênfase a um personagem? Não. A figura do homem, em geral, ela é propagada dentro dos meios de comunicação de massa como um estuprador em potencial, como um assassino de mulheres em potencial. Isso tudo faz parte de um conceito teológico que visa desconstruir a imagem do homem. É a partir daí que se estabelece, meus irmãos, uma série de estruturas, de pensamentos que tem como finalidade última destruir toda herança judaica e cristã, que é o que nós aprendemos na palavra de Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 5, ensina qual é o papel do homem e da mulher dentro do casamento. Isso é Bíblia, isso é cristianismo. Porém, a sociedade pós-moderna questiona isso, afirma que isso não é real. E diante dessa afirmação, eles precisam lançar por terra toda a herança cristã. Porque o cristianismo, meus irmãos, ele consolidou uma série de heranças culturais, comportamentais, éticas, uma série de valores. Isso tudo está sendo atacado. Mas isso faz parte do propósito de Deus. Nós acabamos de ler o Senhor Jesus afirmando: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. O que Jesus está dizendo aqui é exatamente isso. Vocês precisam influenciar uma sociedade. Vocês precisam ser um padrão através do qual uma sociedade vai se amoldando. Os irmãos sabem o que acontece, por exemplo, quando missionários chegam numa tribo indígena? Normalmente, depois de 2 ou 3 anos de trabalho missionário, porque isso não é fácil e nem é rápido. Os primeiros efeitos começam com 3 e 4 anos de trabalho. O missionário passa 2 anos numa tribo, ninguém se converte. Depois essa coisa vai dando resultado. Depois de um tempo, depois de uma década, você percebe que os índios não estão mais enterrando crianças vivas, por exemplo, que é uma cultura de muitas tribos indígenas. Você percebe que eles não estão mais, por exemplo, venerando elementos da natureza. Então, o que foi que aconteceu? Você percebe que eles começam a ter determinadas perspectivas para o comportamento social, diferente do que eles herdaram dos seus ancestrais. É porque o cristianismo influenciou, o cristianismo trouxe um efeito transformador dentro de uma comunidade. Isso é evangelização urbana. Isso tem que acontecer dentro de uma sociedade. Por exemplo, temos aqui Primeira Igreja Batista em Alcântara. Eu gosto sempre de dizer o seguinte, irmãos, eu não sei se vai contar essa história aqui, mas se eu contei, eu vou contar de novo. Eu fui pregar numa cidade, eu perguntei se a pessoa sabia onde ficava a igreja, a pessoa disse: nunca tinha ouvido falar na igreja. Fui convidado para pregar numa cidade, nunca tinha ido lá. Eu vou dizer o nome para ter parente aqui, né? Aí, desci lá na cidade, um cidadão, eu digo: estratégia. Eu nem ia fazer essa pergunta para um jovem. Um cidadão já idoso, que bom, deve ser um morador antigo daqui, deve conhecer a cidade com uma palma da mão. Vou perguntar para ele, vou ter uma informação precisa. Me identifiquei e disse para ele: eu estou procurando a igreja tal aqui na cidade. Ele falou para mim assim: rapaz, eu sou nascido e criado aqui, nunca ouvi falar nessa igreja. Rapaz, nunca ouvi falar nessa igreja. Aí, meus irmãos, eu consegui contato telefônico com o pastor da igreja. Ele disse: você está bem aonde? Eu disse: aí ele veio me buscar. Aí ele me levou na igreja, eu vi lá, a igreja estava lá. Não era uma invenção, não era uma igreja virtual, uma igreja física, ficava num lugar, inclusive, de grande visibilidade dentro daquela cidade. Meus irmãos, eu nunca consegui entender por que aquele senhor, de idade elevada, nascido e criado, eu perguntei para o pastor: o senhor conhece? Eu conheço muito. Mas ele não sabia o que era igreja. Sabe qual é o nome que a gente dá para isso? Irrelevância. O nome disso é irrelevância. O nome disso é sal insípido. O nome disso é luz colocada atrás do velador.
Jesus disse que nós temos que ser um sal com sabor, nós temos que ser uma luz colocada no lugar elevado para iluminar. Uma igreja dentro de uma cidade tem que fazer diferença. Uma igreja dentro de uma cidade tem que ser uma referência, um padrão sendo observado para gerar uma transformação ética de valores e de comportamentos dentro daquela sociedade. Agora, os irmãos já imaginaram se as pessoas lá fora da igreja olham para aqueles que estão dentro da igreja e identificam dentro da igreja pessoas desonestas, pessoas que não têm integridade, identificam dentro das igrejas pessoas que têm uma língua desse tamanho e podem falar da vida dele, identificam dentro da igreja pessoas preguiçosas que não gostam de trabalhar, que são conhecidas na cidade como enrolões, pessoas que não pagam suas contas. Vocês já imaginaram se uma pessoa lá de fora da cidade olha para dentro da igreja e identifica um homem que é espancador da sua esposa ou traidor da sua esposa? Já imaginaram isso? Então é isso é exatamente a contramão do Evangelho. Como Jesus disse, vocês são luz do mundo, vocês são sal da terra. Ele está dizendo, as pessoas precisam olhar para vocês e mudar o seu comportamento a partir disso. A sua ética, os seus valores e a sua cultura. A missão da primeira igreja batista em Alcântara só vai estar cumprida quando ela alcançar esse êxito. Quando o cidadão alcantarense tiver nessa igreja um modelo, um padrão. Eu posso até não ser membro daquela igreja, mas ali dentro tem pessoas íntegras, cristãs de verdade, pessoas que eu posso confiar, pessoas direitas, pessoas honestas, pessoas justas, pessoas verdadeiras. Evangelismo não é isso, irmãos. A marca mais significativa da pregação do Evangelho é o testemunho. Eu falei que a gente precisa de método, mas qual é o método que fica de pé quando não tem testemunho? Qual é a técnica que eu posso utilizar para ganhar uma vida para Jesus, quando essa pessoa olha para mim e não me vê como um servo de Deus? Ela não me identifica como um cristão de verdade, apenas como um frequentador de igreja. Essa é a preocupação que nós precisamos ter. O impacto na comunidade é uma premissa bíblica e faz parte do contexto da evangelização urbana, porque o Senhor nos ensinou que nós devemos ser sal da terra e nós devemos ser luz do mundo. Amém? Amém. E a partir daí, preciso acrescentar mais outra coisa muito importante. O processo é esse, não é inverso. Nós estamos aí testemunhando uma espécie de evangelismo às avessas. O que eu quero dizer com isso? A Bíblia me manda, lemos há pouco lá em Mateus, ide pregar o Evangelho a todas as nações. Parece que são as nações que estão vindo aqui, que estão pregando o Evangelho deles aqui dentro. Porque nós estamos nos amoldando a eles. Nós estamos falando como eles falam, nós estamos pensando como eles pensam, estamos concordando com o discurso deles, estamos aplaudindo, participando, estamos engrossando as fileiras deles, estamos sendo porta-vozes dos conceitos e dos valores que eles têm. E eles não estão aprendendo nada conosco, nós aqui estamos assimilando o que eles fazem. Uma vez alguém me perguntou, por exemplo, se determinada coisa é certa ou se determinada coisa é errada dentro da igreja. Eu gosto sempre de dizer o seguinte: qual a origem? Qual é a origem? Será que Deus ele é um plagiador, ou ele propõe que a sua igreja ou seja daquilo que lá fora é constituído, daquilo que nasce manchado, maculado pelas expectativas e pelos anseios depravados do mundo para ser introduzido na casa de Deus? Bom, eu não coaduno com esse tipo de pensamento. Aprendo nas Escrituras que o mundo tem que observar a igreja e identificar nela um modelo, um espelho a ser seguido. E não é o contrário. Não, vamos fazer aqui na igreja tal coisa, porque olha, está dando certo isso daí. As igrejas estão ficando cheias. Bora fazer isso aqui porque vai lotar. Ou então, sabe por que os jovens estão saindo da igreja? Porque a gente não está fazendo isso aqui. Porque se a gente fizer, vai ficar tudinho. Onde é que a gente viu nas Escrituras esse tipo de premissa, esse tipo de preocupação? Uma vez Jesus observou os apóstolos
indo um por um, ele perguntou: e aí, vocês também vão? Vocês também vão me deixar? Quando Pedro disse: Senhor, para onde que nós vamos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Mas eles estavam, um por um, começando a enfraquecer, começando a repensar a sua caminhada. E nunca houve da parte do Senhor Jesus nenhum tipo de tentativa, meus irmãos, de persuadir de alguma forma alguém a de maneira mecânica decidir por ele. Tá? Não tem nada pior, nada adequado e deprimente do que você tentar forçar alguém a ser cristão. Isso não existe. Cristianismo é um ato de amor, e amor só existe quando é espontâneo. Por isso nós precisamos avaliar muito seriamente se nós somos igreja de Cristo, se nós somos cristãos, e para isso a Bíblia é a nossa referência, ou se nós somos apenas uma maquete de cristianismo estabelecida pelo próprio mundo, para satisfazê-lo. Porque o mundo tem interesse que exista um certo tipo de igreja, um certo tipo de cristianismo. Cristianismo que bate palma para a ideologia do inferno. Eu não faço parte disso. E a palavra de Deus é clara em dizer que serão responsabilizados diante do Senhor todos aqueles que tentarem, de alguma forma, assimilar a sua igreja com o mundo. Não há união entre luz e trevas, é o que está escrito na palavra de Deus. Amém? A igreja do Senhor tem que causar impacto nas comunidades. A pregação do Evangelho faz isso. Quero finalizar, irmãos, esses 5 itens que mostram a importância, o valor da evangelização urbana, que é o item da responsabilidade social. Muitas vezes, as áreas urbanas elas enfrentam desafios sociais, como a pobreza, a injustiça, a violência, e cada lugar tem suas características. Né? Há mais de 7 anos, por exemplo, quando eu saí de casa para abraçar esse ministério junto a quilombolas, eu nunca vi na minha vida tanta degradação, eu nunca vi na minha vida tanta injustiça social, eu nunca vi assim tanta distância, meus irmãos, do ponto de vista econômico entre as classes, nunca vi tanta miséria no seu sentido mais extremo, mais doloroso do que eu tenho contemplado. E eu penso, porque isso está na palavra de Deus, que a igreja ela tem essa responsabilidade de ser transformadora social do ponto de vista positivo. Vamos abrir a palavra em Mateus 25. Abra aí sua Bíblia. Mateus capítulo 25, versículo 35. Mateus 25, versículo 35, nós vamos ler até o verso 40. Mateus 25, a partir do 35, está escrito assim: porque eu tive fome e me destes de comer. Eu tive sede e me destes de beber. Eu era um forasteiro e me hospedastes. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava enfermo e me visitastes. Eu estava preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? Então o rei respondendo lhes dirá: em verdade eu vos afirmo, sempre que o fizestes a um destes pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Amém? Perspectiva de impacto social no trabalho de evangelização urbana. Isso aqui é muito característico da evangelização urbana. Meus irmãos, o Evangelho, falei aqui no nosso culto de oração, ele é espiritual, ele não é espiritualista. Inclusive o apóstolo Tiago, ele diz assim: se alguém vem a nós pedindo pão, com fome, a gente ora pela pessoa e diz: vai que Deus te abençoe. Isso resolveu o problema da pessoa? Então, o apóstolo Tiago fala isso. Então, a igreja do Senhor, ela tem que ser um agente de transformação social onde ela se encontra.
A igreja do Senhor tem que ser uma voz ativa de proclamação da justiça onde ela se encontra. Igreja de Deus não é lugar de gente covarde. O que é errado é errado, o que é crime, o que é pecado. E a igreja, ela não arreda 1 milímetro do seu discurso do ponto de vista social. Por exemplo, vejo com preocupação e indignação, muitas vezes, o silêncio da igreja como um todo, com respeito a questões como violência doméstica, violência infantil, violência contra idosos. Pouco se ouve isso dentro das nossas igrejas. Porque isso não é um discurso espiritual. Como não? O amor ao próximo não é um discurso espiritual? A nossa participação no sentido de promover justiça social não é um discurso espiritual? Então nós temos que ficar calados e ser condescendentes com o mal que está graçando sobre a face da terra? Foi para isso que Deus levantou uma igreja na terra? Creio que não. A pregação do Evangelho, ela tem que ser também uma pregação profética que diz respeito ao nosso tempo de combate a toda forma de injustiça e de maldade. A igreja do Senhor, mais do que qualquer outra instituição, ela tem que ser detentora de uma palavra dura contra tudo aquilo que ofende a dignidade humana. A igreja de Deus não pode ficar calada e bater palmas para injustiças sociais, para violências, para discriminações e preconceitos. A igreja do Senhor tem que promover a igualdade entre as pessoas. Nós queremos que todo mundo seja salvo, mas todo mundo tem que ter liberdade até para não querer ser salvo. E nós temos que dar essa liberdade para as pessoas. Nós temos que deixar as pessoas livres para serem o que elas quiserem ser. Mas pregando o Evangelho para que elas saibam qual é a consequência da decisão que elas tomaram. Porém, nunca constranger, coagir e em tempo algum sermos favoráveis a qualquer forma de opressão ou qualquer outra maneira que venha a tolher a liberdade das pessoas. Existem muitas manifestações de injustiça e de maldade. Poderíamos passar a noite falando disso. Mas, em resumo, todas elas têm que ser completamente condenadas pela conduta e pela postura da Igreja do Senhor Jesus aqui na Terra. Amém? Evangelismo urbano é também consciência de responsabilidade social. Evangelismo urbano é a bandeira do bem sendo erguida pela Igreja do Senhor, sem nenhum tipo de preocupação com as consequências lá fora. Tanto quanto o tempo avança, mais difícil isso fica, mas a Igreja não está preocupada com isso. Ela está preocupada em ser fiel, leal ao seu Deus e ao Evangelho que ela afirma proclamar. Amém? Nós nunca seremos condescendentes com qualquer forma de maldade, com qualquer forma de opressão que exista no mundo lá fora. Enquanto Igreja do Senhor, defenderemos sempre igualdade entre as pessoas, liberdade para as pessoas, direito à vida, direito à dignidade de todo e qualquer ser humano. E ninguém seja, em tempo algum, meus irmãos, oprimido nos seus direitos e na sua liberdade para a vida. Mas o Evangelho seja pregado para que o homem livremente tome a melhor decisão, que é a decisão de servir a Cristo Jesus. Amém? Isso tudo é apenas uma nota introdutória desse maravilhoso curso que Deus está nos dando a oportunidade de desenvolver a partir de hoje. A cada quinta-feira estaremos aqui, sempre avançando dentro de um tema novo, dentro dessa realidade, dessa modalidade. Vamos adentrar para questões práticas sobre como desenvolver o trabalho de evangelização urbana. Vai ser muito interessante isso. E o desejo que eu sinto no meu coração é que Deus esteja fortalecendo os irmãos, que estejam sempre animados a querer crescer mais e mais nesse entendimento. Porque, na medida em que nós crescermos nesse entendimento, nós estaremos preparados com métodos para fazer o trabalho da maneira correta e vermos os frutos acontecer aqui na nossa cidade, como os discípulos viram os frutos quando eles foram obedientes, quando Jesus mandou eles mudar a posição da rede no barco. Talvez nós precisemos mudar a posição dessa rede. E se for vontade de Deus, assim o faremos e o nome dele será glorificado. Amém?